A palavra de Deus diz aqui que Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus orou a noite inteira. E eu fico pensando, se Jesus ele nos deu um exemplo muito grande da oração, por que nós cristãos não devemos orar? Né? Nós meros pecadores, Jesus ele era santo, ele viveu aqui na terra, mas a vida dele era pautada em oração. E o que eu quero dizer nesta manhã para as irmãs, que nós vivemos uma geração de crentes preguiçosos, de crentes que não querem orar. Nós vemos que muitas vezes as pessoas chegam na igreja, dobra o joelho 2 minutinhos, ora, se levanta e fica o tempo conversando até que venha o decorrer de começar o culto. E hoje em dia, irmãs, a gente não vê assim muita cura, muito milagre, como a gente via no passado, porque o povo era muito de oração. E hoje em dia os crentes, eles oram, eu não sei se talvez por obrigação, eu não sei se o porquê, mas não é motivado a oração, ao clamor de verdade. Às vezes a oração ela se torna como uma reza. Você vai ali, dobra o teu joelho, repete as mesmas palavras, fala as mesmas palavras, levanta e sai. E muitas vezes questiona, eu orei, eu estou pedindo, eu estou buscando, mas Deus não me responde. Será que a tua oração está sendo certa? A palavra de Deus diz que pede, não recebe porque pede mal. Como assim eu vou pedir mal na oração? Eu estou orando para Deus, eu estou pedindo para Deus. E quantas vezes, irmãos, nós vamos diante de Deus orar, não para abrir com humildade, abrir o nosso coração para Deus, nós vamos diante de Deus para cobrar de Deus, exigir de Deus. Senhor, eu preciso de tal bênção, eu preciso da cura na minha casa, eu preciso da libertação do meu esposo, eu preciso que o Senhor trabalhe na vida dos meus filhos. Pressão, pressão, pressão. Você não consegue abrir seu coração com fidelidade, com sinceridade, com humildade para Deus. E eu digo para as irmãs, eu não tô falando de outras pessoas, eu estou falando de mim mesma. Eu não nasci num berço evangélico, mas eu fui criada num berço evangélico. E eu fui criada em uma igreja que a vida da igreja era oração. Tudo era oração. Nós ainda, eu lembro que todos os meus irmãos pequenininhos, todos oravam como os grandes mesmo. Era uma oração que você chegava, dobrava o teu joelho, 1 hora de oração. E aí se levantasse antes dessa 1 hora. As vigílias, não eram vigílias de louvor, como nós vivemos hoje, pouca oração, mais adoração, não. Era vigília de oração mesmo, de você dobrar o teu joelho, 1 hora. Durante o período da vigília, era 3 períodos de oração de 1 hora. E eu lembro que nós dobrávamos os joelhos para orar, a gente falava, de repente já acabava as palavras, a gente tinha que ficar ali fingindo que estava orando porque não podia levantar. E eu vivi muito tempo desta forma, de dobrar meu joelho, orar 5, 10 minutos e não ter palavra. Por quê? Porque eu conhecia Deus por ouvir falar dele. Eu não conhecia a pessoa de Deus. Por isso que eu orava 5, 10, 15 minutos, eu não tinha palavra. Eu não sabia que o meu Deus era o meu melhor amigo. Porque muitas vezes, irmãs, nós não temos Deus como melhor amigo. Eu não entendia. Eu orava por orar, eu sabia que Ele era Deus. Eu aprendi que era um Deus carrasco, que punia para tudo. Qualquer coisa que fizesse de errado já estava no inferno. E o nosso Deus não é dessa forma. O nosso Deus é amor. Aleluia. Aleluia. E eu vejo muitos crentes que dobram os joelhos 5 minutos e dizem, mas eu não tenho palavra para orar. Você não tem palavra para orar porque você não conhece o Deus. Você apenas ouviu falar dele. Aleluia. Nós vemos em Jó 41:5 que diz assim, antes eu conhecia por ouvir falar, hoje eu te conheço. Aleluia. E assim, irmãs,
Quando nós conhecemos o Deus de verdade, aleluia, nós temos intimidade com Ele. Glória a Deus. Quantas vezes nós sentamos em uma roda de amigos e nós abrimos o nosso coração, nós temos palavra para conversar, para dizer para as pessoas tudo que nós passamos, todas as nossas dor, todas as nossas tristezas, nós conseguimos se abrir para as pessoas e contar para as pessoas. Por que nós não conseguimos se abrir com o nosso Deus? Por que nós dobramos os nossos joelhos e oramos 5 minutos e dizemos: eu não tenho palavras? Você não está diante do teu verdadeiro amigo, daquele que te criou, daquele que tem poder de trazer a cura, de trazer a solução para o teu problema. Quantas vezes você abre o seu coração para o teu amigo, ele pode até te ajudar, entre aspas. Outros podem até te criticar. Mas quando você vai diante deste Deus e conta para Ele as suas dores, as suas frustrações, aleluia, Ele tem resposta para você. Eu digo assim, irmãs, que quando eu aprendi, quando eu conheci o verdadeiro Deus, a minha oração mudou. Aleluia. Por quê? Porque eu me tornei íntima dele. Hoje, eu oro a qualquer momento, eu oro na rua, eu oro dormindo, eu oro comendo, eu oro tomando banho, eu oro trabalhando. Por quê? Porque eu conheci o verdadeiro Deus. Hoje não é só de ouvir falar dele, não. Eu conheço, eu tenho intimidade com ele. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, eu entrei no meu quarto, no secreto, enfrentando as minhas piores lutas, que eu não contava para ninguém. O único que sabia era o meu Deus. Eu entrava naquele quarto e eu chorava, eu dizia: Deus, porque eu tenho que estar sozinha. E Deus dizia: você não está sozinha, filha, eu estou contigo. Aleluia. E quantas vezes eu falava para Deus: Deus, eu quero o seu colo, eu quero ser abraçada por ti. E o Senhor me deu o privilégio de sentar em seu colo, de ouvir as batidas do seu coração. Oh, aleluia. Quantas vezes eu dizia: Deus, eu quero que o Senhor só toque nas minhas mãos, só segure nas minhas mãos para eu atravessar esse mar. E eu pude sentir as mãos de Deus tocar as minhas mãos, como se fosse um ser humano que viesse e tocasse nas minhas mãos. Isso é intimidade com Deus, isso é conhecer Deus de verdade. Se você está aqui nessa manhã e você não tem palavras para orar, você não consegue orar, você acha que falar com Deus é difícil por quê? Porque a nossa carne, ela não quer isso. A nossa carne, ela quer facilidade, e ela sabe que se nós nos dobrarmos diante de Deus, se nós nos entregarmos diante de Deus na oração, a nossa carne, ela vai para o pó e o nosso espírito vai manter de pé. O que eu quero dizer com isso? Que a oração é o combustível do cristão. Aleluia. Um crente sem oração, ele é um crente fracassado. Um crente sem oração, ele é um crente que não vai para frente. Um crente sem oração é como aquela pessoa que não se alimenta, uma pessoa caquética, uma pessoa raquítica, que não tem força. Porque, irmãs, o nosso espírito é como o nosso corpo, ele precisa de alimento. Se nós ficarmos 2, 3 dias sem comer, nós vamos ficar fracas, não vamos? Se faltar vitamina em nosso corpo, nós vamos ficar doentes, a nossa imunidade vai abaixar e nós vamos ficar doentes. E assim a nossa alma, se faltar oração para ela vai ficar fraca. E quem vai prevalecer é a carne. Um crente sem oração, irmãos, é um crente que só dá trabalho na igreja. Por que, irmã, dá trabalho na igreja? Porque ele vai para a igreja só para criticar, ele vai para a igreja só para fazer fofoca, ele vai para a igreja só para falar mal da vida do outro, falar mal da vida do pastor. Mas o crente, quando ele é pautado na oração, aleluia, o desejo do coração dele é ajudar, o desejo do coração dele é estar pregando, é estar anunciando a palavra, é estar falando para o perdido, aleluia, que só Cristo é a salvação, Aleluia. aleluia. Muitas vezes nós vemos pessoas reclamando: a minha casa está tudo errado,
Os meus filhos não me obedecem. O meu esposo é uma treva. Será que não é você? Será que não é preciso você descer um pouquinho mais a casa do oleiro e deixar ele trabalhar na sua vida? Será que você não precisa descer um pouquinho mais? Muitas vezes nós procuramos jogar a culpa, achar um culpado, quando nós estamos errados. Eu sempre digo assim que a minha vida, ela é uma vida de muita luta. Por quê? Porque a luta me traz para próximo de Deus. Eu creio que essa é a maneira que Deus tem para me trazer para próximo dele. Porque, irmãs, é uma luta em cima da outra. Vem uma coisa, vem outra. E quando estabilizo um pouco, eu relaxo, aí eu sinto falta. Por quê? Porque quando vai tudo bem, é fácil a gente orar quando vai tudo bem. É difícil orar, é difícil ser íntimo quando tudo vai mal, quando tudo dá errado na vida da gente. Mas eu quero dizer para vocês que se as coisas não estão bem, não está caminhando do jeito que você quer, desce para a oração. Conta para o Pai, diga para Ele: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu preciso do seu colo, eu preciso do seu abraço, eu preciso do seu sustento, eu preciso do seu cuidado. Muitas vezes, irmãs, só de você sentar e dizer para Deus: Deus, eu estou aqui. Eu não tenho palavras, eu não consigo falar. Essa é uma oração, quando ela é direcionada de coração. Porque muitas vezes, irmãs, nós jogamos os nossos problemas em cima de outra pessoa. Ah, você ora por mim. Nós vivemos uma geração dos 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, e você não ora. Você deixa o teu problema em cima das pessoas. E a gente, não estou dizendo assim, não pode, não existe isso. Existe sim. Nós precisamos ter intercessores. Quantas aqui tem intercessores? Pessoas que oram por você. Muito pouco, irmãs. E nós precisamos de ter intercessores para as nossas vidas. Porque você está cansada, você está desanimada, você se sente peso nas suas costas. Porque você não tem uma pessoa que cobre você em oração. Então vamos adotar essa prática de intercessores. Que cada irmã saia daqui com uma pessoa para você orar. Às vezes você tem 150, 200 pessoas no seu WhatsApp, mas você não tem nenhum intercessor. E a intercessão, ela é algo muito gratificante nas nossas vidas, irmãos. Eu digo isso porque eu vivo em um grupo que intercede uns pelos outros. E de vez em quando eu recebo mensagem, eu recebo oração. No momento que eu mais preciso, o Senhor manda. E muitas vezes eu recebo pedidos de oração, a pessoa me liga para eu orar. E é uma prática que eu não fazia. Eu não conseguia. Eu era muito tímida. Ainda sou, mas eu era pior do que isso, irmãos. 4 anos para cá que o Senhor mudou minha vida. Eu lembro que a primeira pessoa que eu recebi uma mensagem, não sei como foi enviada, eu creio que foi Deus. Eu acredito que Deus diz: você não vai, eu te envio. E eu recebi uma mensagem dizendo: pastora, ore por mim. Era quase meia-noite. Eu peguei meu celular, mostrei para meu marido. Daí eu comecei a conversar com aquela pessoa, tá? E ela começou a falar que ela tinha sido um obreiro, ela já tinha sido, tinha trabalhado na casa de Deus e que ele encontrava em um momento muito difícil. E eu aconselhei bastante e despedi, e o Espírito Santo falou para mim: não, você vai orar por ele. Eu falei: meu Deus, mas eu nunca fiz isso, eu tenho vergonha, como que eu vou fazer, Espírito Santo, se você vai orar por ele? E eu peguei e liguei para a pessoa e falei: olha, eu vou orar por você e vou desligar. E eu comecei a orar para aquela pessoa, o Espírito Santo começou a me revelar coisas. O Senhor me mostrou uma corda pendurada. Ele tinha pedido, era um grito de socorro. E eu peguei, quando eu desliguei, orei por ele. Aí ele disse para mim assim: irmã, eu estava preparando para um suicídio. Meu Deus.
E agora, Deus mudou minha história. Eu vou voltar a fazer a obra de Deus novamente. Então, irmãs, muitas vezes o Senhor toca no seu coração para orar por alguém. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus, porque não é por acaso que você está sentindo de orar por uma pessoa. Não, você está sentindo de orar por aquela pessoa porque ela está precisando. E a oração, ela é a resposta de tudo. Se você veio para este lugar, deixou tua família bagunçada lá, você está aí pensando, quando eu chegar na minha casa vai estar tudo do mesmo jeito? Será que vai estar tudo, o meu filho como vai estar? Será que eu vou encontrar meu esposo de que forma? Será que ele vai lá na igreja me receber? Eu quero te convidar a entrar no secreto com Deus. Eu quero te convidar nesta manhã, aleluia, a entregar o teu problema nas mãos de Deus e confiar. Não fazer meramente uma oração repetitiva, não. Aí você vai dizer assim para minha irmã, quanto tempo eu preciso orar? Às vezes tem crente, irmãs, que dobra o joelho e ora 2, 3, 4 horas, louvado. Mas às vezes uma oração de 2 minutos que você fizer, uma oração com qualidade, uma oração com intimidade, uma entrega com intimidade, uma oração com confiança, ela é recebida por Senhor, às vezes muito mais do que aquele que dobra o joelho 3, 4 horas e bate no peito e oro 3, 4 horas. Mas são palavras repetidas, repete, repete, repete. Quando você se dobrar diante de Deus, vai com o coração sincero. Vai com o coração voltado para Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, irmãos, nós não temos lugar para orar, não. Às vezes eu falo assim, Senhor, eu acho que eu sou louca. Eu acho que eu sou a pessoa que mais te perturba. Porque eu não faço nada. O tempo todo, eu chamando Deus, eu falando com Deus. Eu digo para o Espírito Santo, eu vou entrar na empresa para trabalhar agora, o Senhor vai entrar comigo. Toda veia que eu funcionar, o Senhor vai funcionar comigo. Toda medicação que eu for fazer, o Senhor vai fazer comigo. Porque a partir do momento que eu conheci Deus, a partir do momento que eu me entreguei para Deus, aleluia, a minha vida mudou. Foi difícil, porque eu nasci, como eu disse para as irmãs, não no berço evangélico, mas eu fui criada no berço evangélico. Então todos os meus irmãos trabalham na obra, a maior parte é pastor. E eu dizia para Deus assim, Senhor, eu não quero, eu quero viver no banco, eu quero ouvir, eu não quero isso para mim. Até na minha idade, dos 15, 16 anos, eu cantava muito na igreja, então eu achava que meu dom era louvor. E eu comecei, depois eu me casei, eu comecei a trabalhar, eu comecei já a me afastar um pouco das coisas. Ia para a igreja, ouvia e tal, mas assim, as coisas dentro da igreja eu já não fazia mais. No passado um tempo, eu resolvi, falei, não, eu vou cantar no coral da igreja. E eu comecei a cantar no coral da igreja. E quando eu comecei a cantar nesse coral, a minha filha, ela era menor, ela tinha uns 10 anos, eu creio. E ela quis cantar no coral também. E o maestro, ele aceitou ela muito, assim, muito de boa, porque a voz dela é boa para cantar e tal. E só que tinha umas irmãs que implicavam. Porque é uma criança no coral, e aquilo assim, foi me irritando, e por falta de sabedoria, por falta de entendimento, eu acredito, eu acabei saindo. Falei, não, você é para perturbar, não é para deixar ela cantar, então eu também não vou. Saí, daí eu fiquei todo esse tempo fora. Depois, quando eu entrei na família missionária, eu comecei, no começo, a trabalhar com jovens, acho que eu fiquei uns 2 anos ou 3 trabalhando com jovens. Depois eu saí, aí eu parei de vez. Falei, agora eu não vou fazer mais nada. Quando foi 2018, eu sempre tive um sonho, desde de menina, de ser missionária. E o Senhor tem um chamado missionário na minha vida, porque o Senhor já falou várias
várias vezes. E eu disse para Deus, eu queria ir para um seminário. E como eu fui criada em uma igreja que só ela era salva, só ela, dentro dela, que pregava o evangelho verdadeiro, meu pai sempre me proibiu. Meu pai não deixou, não aceitava que eu fosse para fora dali do ministério, quem sabe. E aquele sonho ficou no meu coração, ser uma seminarista. E passou os anos, e foram, agora já na minha quase terceira idade. Aí, em 2018, uma pessoa me chamou e disse, vamos fazer um curso de missão, 2 anos o curso de missão. Aí eu disse para ela assim, tá meio difícil, eu estou sem dinheiro, mas se sair uma causa que eu tenho, eu vou fazer o curso de missão com você. Naquela semana, aquela causa saiu. E eu comecei a fazer o curso de missão. Mas o meu coração não era só aquele curso de missão, meu coração era ser uma seminarista. E passado 3 dias, a diretora do seminário veio e falou para mim assim, por que você não faz uma graduação? Eu falei para ela, eu disse, olha, para mim tá difícil porque eu estou meio sem dinheiro. Ela falou, não, nós vamos ver uma bolsa e se você ficar na altura que você pode. Aí ela falou, daqui 3 dias eu te dou a resposta. No 3º dia ela veio e disse para mim, foi aprovado e você pode fazer. Aleluia. Então, irmãs, o que eu quero dizer com isso? Que eu não fui para o seminário para dizer, eu sou uma teóloga, para me exibir aquilo que Deus me deu. Não, não é isso. Eu fui para um seminário para me conseguir me desenvolver. Porque eu tinha muita timidez, eu tinha muita vergonha. Se fosse para eu estar aqui, hoje eu não viria de jeito nenhum. Eu dizer não, sempre ia dizer não. E dentro daquele seminário, nós tínhamos que pregar, nós tínhamos que apresentar trabalho. E nesse período o Senhor foi trabalhando no meu coração. O Senhor foi trabalhando. E eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, Deus, a partir de agora, não mais vivo eu, mas vivo o Senhor na minha vida. A partir de agora, eu não quero fazer mais o meu querer. Mesmo que seja me arrastando, eu vou. E o Espírito Santo foi trabalhando. E hoje eu consigo. Não vou dizer para vocês assim, eu estou tranquila, não. Mas hoje, aonde o Senhor me mandar, eu vou. Se o Senhor me mandar orar por alguém, eu vou. Seja para quem for, irmãs. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida para o Senhor. Porque eu entreguei a minha vida na oração. Foi tudo com oração, foi tudo debaixo de oração. E eu digo para vocês nessa manhã, que a causa mais impossível para vocês é a causa mais possível para Deus. Porque Deus não trabalha com o impossível, não, Deus trabalha só com o possível. E nessa manhã, se você se voltar para Deus de verdade, se você não estar diante de Deus só porque você ouviu falar dele, mas a partir de hoje, se você se colocar diante de Deus, eu o conheço. O Senhor é o meu amigo. Eu posso contar tudo para você. Irmãs, eu sou tão íntima de Deus, que às vezes eu falo, acho que eu sou louca. Às vezes eu estou com algum problema, eu entro no quarto, eu sento na cama e falo, sento e coloco, bato a mão do lado e falo, agora senta aqui do meu lado, Deus. Nós vamos conversar. E eu conto tudo para ele. Aí depois eu paro para ouvir. E é tão maravilhoso ouvir a voz de Deus. É a coisa mais gratificante. A experiência de ouvir a voz de Deus. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, pense essa experiência. É a coisa mais linda. É a coisa mais gratificante que existe. O Senhor me deu o privilégio de ouvir a voz dele audível. Assim como alguém falasse comigo 2 vezes. 2 vezes o Senhor falou comigo. Uma vez foi para me repreender. Porque uma pessoa tinha feito muito mal para mim. E eu disse, Deus, o Senhor vai trazer aqui para eu provar que eu não sou isso que está falando. E eu lembro que um dia eu estava fazendo algo para essa pessoa. Essa pessoa veio precisar de mim mesmo. E eu estava fazendo algo para essa pessoa. E eu tinha muita mágoa no meu coração. E eu fazendo algo para aquela pessoa muito magoada.
o Espírito Santo de Deus falou comigo, você pediu, tá aí. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, meu Deus, quem falou? Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Como se uma pessoa entrasse no banheiro e falasse, você pediu. Então, quando nós nos entregamos para Deus, quando nós conhecemos Deus, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Nós conseguimos ouvir a voz dele. Tem pessoas que dizem, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei como Deus fala. Peça para Deus apagar todas as vozes, os ruídos que saem em volta de você, para você ouvir a voz de Deus, você vai ver como Deus é eterno, Deus é maravilhoso. Deus é precioso. Quando nós oramos, nós fazemos um depósito. E eu acredito nisso porque, quando nós, como eu disse, quando nós éramos crianças, nós levantamos no domingo, a gente tinha que levantar 4 horas da manhã para ir para a igreja. Nós orávamos das 5 da manhã às 6. E das 6 às 7, às vezes cantava, orava, às 7 horas ia para casa. E era assim, um tempo difícil. A gente morava na roça. Para nós, não era tão longe a igreja. Mas tinha pessoas que vinham de 6, 7 quilômetros a cavalo. Sair de casa às 3 horas da manhã para estar na igreja às 5 para orar. E era bonitinho de ver que todas eram uma igreja de família. E todos tinham os meninos pequenos ainda. E vinha mais 5 famílias de fora que traziam as crianças também. E todos dobravam o joelho e só levantavam às 6. A gente estava chovendo, frio, a gente passava no meio de pastos, molhado, até chegar na igreja. E orava das 5 às 6. E às vezes era difícil porque a gente queria dormir, mas tinha que ir, né? As crianças eram ensinadas a jejuar. Eu lembro que a gente jejuava, a gente tinha uma caderneta, né? Eu não sei se hoje existe ainda na igreja isso, mas a gente tinha uma caderneta que a gente jejuava segunda, quarta, sexta e domingo, das 6 da manhã às 6 da tarde. E a gente tinha que assinalar naquela caderneta para no final de tudo do ano entregar aquela caderneta na igreja. E todas as crianças jejuavam. Aí chegava no domingo, às vezes passava uma vida bem difícil mesmo, né? E eu comia carne só no domingo. E eu lembro que o meu irmão, o pastor Ney, ele falava assim, você tem que jejuar no domingo. É o dia de comer carninha. Mas todo mundo jejuava, todo mundo orava. E era muito lindo, irmãos, de ver que todas aquelas crianças, desde 5 anos para cima, todas aquelas crianças eram batizadas no Espírito Santo. E hoje nós não vemos isso dentro das igrejas mais. Por quê? Porque as crianças não são ensinadas mais a orar. As crianças não são ensinadas mais a buscar. Nós vemos as crianças dentro das igrejas hoje, os pais levam o celular, dão para a criança não incomodar ele. E a criança entra dentro da igreja, sai da igreja sem entender nada, sem saber do amor de Deus. Aí depois, quando essas crianças ficam jovem, adolescente, nós começamos a ver as críticas das crianças, esse perturbado, só vem incomodado dentro da igreja. Culpa de quem? É culpa nossa, que não ensinamos para eles. Por que mudou? Não mudou, nosso Deus é o mesmo. O Deus que batizava no passado é o Deus que batiza hoje. Aleluia. Hoje nós não vemos crentes batizados, crentes falando língua estranha dentro das igrejas, por quê? Por falta de oração. Aleluia. A oração é muito pouca. Parece que a oração é algo que não vai fluir no meio do crente. Se só orar, é só adoração. Adoração é muito bom. Muito bom mesmo. Mas a oração é mais. Porque a oração é o alimento, é o sustento do crente. Por isso que existem muitos crentes anêmicos espiritualmente falando, por falta da oração. Por falta de se dobrar diante de Deus. Quando o pastor, quando a irmã do círculo de oração te chama você para a oração, ele não está chamando para fazer nada para ele, ele está chamando você para orar para você mesmo. A nossa oração não é para Deus, a nossa oração é para nós. Como assim a nossa oração não é para Deus? Porque Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso pensamento, Deus sabe da nossa
verdade, antes que nós falamos, Deus sabe, então a nossa oração é para nós. Deus só precisa ouvir o nosso clamor, o nosso gemido. É isso que Deus precisa. Então que nessa manhã o Espírito Santo de Deus, aleluia, venha levantar uma geração de verdadeiros adoradores, de pessoas que se voltem para Ele de corpo, alma e espírito. Aleluia. Que muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja por estar. Você está dentro da igreja por estar, não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença na tua vida é a oração, é o alimento, é o sustento. Como um crente fraco vai conseguir falar algo de Deus para outra pessoa se ele é um fracassado? Se ele não é pautado na oração? Você sabe quem é a mulher de Deus? Quem é o homem de Deus? É através da vida dele de oração. Não é porque prega bem, não é porque canta bem, não. Se ele não tem a vida dele pautada na oração, ele é um crente fracassado. Ele passa alimento para você fraco. Ele não passa sustância para alimentar a sua alma, para te sustentar, não. Aleluia. Que nessa manhã o Senhor venha levantar mulheres, aleluia, voltadas para o reino, mulheres voltadas para a oração. A nossa nação, o nosso povo geme. E quantas vezes, irmãs, nós preferimos ficar ocupada com outras coisas. Eu vou assistir uma série. Eu vou no shopping, eu vou no cinema. A nossa vida de oração, ela precisa ser colocada na nossa agenda. Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Aleluia. Quantas vezes as coisas materiais, as coisas terrenas, tiram o foco da nossa oração, da nossa intimidade. Quantas vezes Deus te chama para a oração, Deus te chama para a intimidade, e você diz: Senhor, agora eu não posso, eu preciso lavar essa roupa, eu preciso fazer comida para os meus filhos, eu preciso arrumar os meus filhos para ir para a escola. Hora que der eu vou. E era aquele momento que o Senhor te chamou para a oração, que Ele tinha solução para o teu problema, que Ele tinha transformação na sua casa, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo, na vida da tua família que você tem buscado. E você deixa de lado a oração. E depois vai questionar: quanto tempo eu estou orando e Deus não me responde? Irmãs, se um amigo te convidar para um compromisso e você falhar com ele vai ficar feliz com você? Não, né? E assim é Deus. Se Ele te chama para um compromisso, se Ele te chama para a oração, se Ele te chama para um momento de intimidade com Ele e você rejeita, isso vai entristecer Deus. Porque se o seu amigo entristece, porque Deus não vai se entristecer. E nós priorizamos muito, muito. E a palavra de Deus diz que os discípulos viam Jesus orando. E eles foram pedir para Deus, para ensinar eles a orar. E Jesus disse para eles a oração. Jesus ensinou eles a orar. E a oração que Jesus ensinou eles a orar é uma oração que nós fazemos para os nossos dias. Todo mundo ora essa oração. Mas às vezes ora essa oração sem meditar, sem ver o contexto, o conteúdo da oração. Simplesmente fala essa oração. E essa oração, ela é muito além daquilo que nós falamos. Ela é muito além daquilo que nós lemos. Ela é muito além daquilo que nós ouvimos. Porque a palavra de Deus diz que Jesus disse para ele que a oração iniciaria: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E muitas vezes a nossa oração não é direcionada ao verdadeiro Deus. Muitas vezes nós oramos de qualquer forma. Pai nosso que estás no céu. Essa oração, ela precisa fluir da alma. Ela precisa fluir
gente, você está falando com o Pai que está nos céus. Você está falando com aquele que tem solução para qualquer problema. É com esse que você está falando. Aí ele continua dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Aleluia. O que é este reino? É a presença de Deus. Este reino é algo extraordinário que vem do céu para nossas vidas. E nós precisamos buscar o reino de Deus acima de tudo, irmãos. Acima de tudo. O reino de Deus, ele precisa estar presente na nossa vida. Aí diz, venha a nós o teu reino, santificado seja o teu nome. Daí ele pede, dá-nos o pão nosso de cada dia. E nós preocupamos tanto. Não é que nós não temos que trabalhar e preocupar, não. Nós temos que trabalhar sim, porque nós precisamos, né, pagar nossas contas. Mas eu estou dizendo quanta preocupação. Meu Deus, se eu não trabalhar amanhã, eu não vou comer. Meu Deus, se eu não trabalhar minhas contas. Você coloca o futuro na frente do presente. Deus diz para nós viver hoje. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Nós precisamos viver o hoje. Você vive o hoje e ora pelo amanhã. Porque o amanhã vem a resposta. Porque enquanto você preocupa com o amanhã, você esquece o hoje. Você esquece de agradecer a Deus o alimento, a vida, a saúde, a casa que Ele te deu. Aleluia. Aí chega a parte que Ele diz: perdoa os nossos pecados que nós perdoamos a quem nos ofendeu. E essa parte é bem difícil, né? Porque perdoar é difícil. Perdoar é muito difícil, muito difícil. Eu sei por mim, mas como eu disse no começo, a pessoa tinha me ofendido muito. E eu carreguei mágoas dessa pessoa por 5 anos. Por 5 anos eu carreguei mágoas dessa pessoa. E eu, sabe assim, quando eu ouvia, aquilo me fechava o meu coração. E eu me lembro que eu tive um sonho, isso já faz quase 15 anos, e é um sonho assim que eu vivo ele hoje, na minha mente, como se eu tivesse sonhado hoje. Eu sonhei que essa pessoa, ela tinha ficado meia louca e saiu correr no meio de um plantio de milho seco. O milho já estava para ser colhido, as espigas já estavam todas viradas, e ela sumiu no meio daquele milharal. E eu saí para procurar também. E nós andávamos em marchadas. E eu era de uma outra igreja. E o meu pastor veio com uma ovelha bem branquinha no braço. E eu falava para ele assim: me dá essa ovelhinha, ela é minha parente. Daí ele falava: não. Eu dizia: me dá a ovelhinha. Ele dizia: não, você não tem amor pela alma. E aquilo me machucou, irmão. Aquilo me machucou. Por eu saber que eu carreguei uma mágoa tão profunda no meu coração. E hoje, assim, o Senhor me curou. O Senhor tirou essa mágoa do meu coração. E se fosse para eu fazer hoje, não é porque a pessoa não está mais aqui, mas se fosse para eu fazer hoje o que eu fiz por ela, eu fiz 2 meses de dar banho, de fazer tudo, mas eu não fiz com amor. Sou sincera em dizer para as irmãs, eu não fiz com amor. Mas se fosse hoje, eu faria diferente. Eu faria com amor. Porque hoje o meu coração é curado. Mas isso custou muita oração, irmãs, muita oração. Por que eu estou contando isso? Eu não sei por que eu estou contando isso, porque não estava aqui. Quem sabe você está aqui e você carrega uma mágoa tão profunda em seu coração. Você não consegue perdoar. A pessoa te feriu tanto, que você não consegue perdoar. Mas irmãos, tenham uma noção. Eu fui tão machucada que eu acabei desenvolvendo asma. Eu fiquei 8 meses sofrendo por causa do estresse que eu passei. E a mágoa, ela é como um câncer. Que se não for curada, ela vai se arrastando, ela vai aumentando. Ela mina suas forças, ela mina sua alegria, ela tira a paz de dentro da sua casa. Quem sabe você vive um casamento frustrado, de brigas, de contendas, de confusão. Você é uma pessoa amarga, não é porque você quer ser assim. É
causa das coisas que aconteceram na tua vida. Eu te convido a perdoar nessa manhã. Eu te convido a abrir seu coração nessa manhã e dizer: Deus, lava o meu coração. Tira tudo que está aqui dentro, joga no mar do esquecimento para nunca mais eu me lembrar disso. Que eu possa ver essa pessoa e não ter sentimento de raiva mais. Porque as irmãs sabem que quando há uma ferida grande, fica cicatriz. Só que a cicatriz não dói mais. É como uma cirurgia. Você faz uma cirurgia grande, a cicatriz fica ali, mas você não tem a dor. Você olha ela, você vê, mas você não tem a dor. E assim é quando nós liberamos perdão. Nós lembramos do que a pessoa fez para nós, mas aquilo não dói mais porque já foi curado. Muitas vezes você ora e não recebe. Por quê? Porque você não perdoa. E a palavra de Deus diz assim: ó, perdoa aqueles que nos ofendem como nós perdoamos. Então Deus vai te perdoar na proporção que você perdoa o teu próximo. Não vai pensar assim: ah, Deus é amor, Ele vai me perdoar por inteiro. Não. Você não é capaz de perdoar o teu próximo? Como que você pode dizer assim: ah, eu amo a Deus? Ah, eu amo a Deus do fundo do meu coração. Deus é tudo para mim. Se não, você não é capaz de amar o seu próximo que você vê, você vai amar alguém que você não vê? Isso é hipocrisia, né? Porque se eu não sou capaz de amar quem está do meu lado, eu amo Deus. Então, irmãs, vamos perdoar. Vamos perdoar. Nesta manhã, vamos abrir o nosso coração para Deus. Dizer: Deus, eu quero ser íntima de Ti. Eu quero ouvir a Sua voz falar comigo. A partir de hoje eu quero viver um Deus que, não só de ouvir, um Deus que eu conheço, um Deus que é amor. Aleluia. Me ajude a perdoar. Para que a minha oração flua. Para que a minha oração chegue no Seu trono. Para que nada venha impedir eu dobrar meu joelho e sentir a Sua presença na minha vida. Porque o crente sem a presença de Deus. Que tipo de crente é esse? Um crente frustrado. Um crente que está ali dentro da igreja porque ele acha assim: eu preciso ser crente, eu preciso viver dentro da igreja para mim ir para o céu. Se não houver arrependimento, reconhecimento de verdade, você pode ficar dentro da igreja, se até uma viagem, ficar dentro da igreja dia e noite. Que você não vai alcançar as moradas celestiais, não. Porque o céu é para aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador de verdade. E uma pessoa que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa não vai ficar longe de Deus, longe da oração, longe de buscar o sustento, não. Aí você vai dizer assim: ah, irmã, mas eu trabalho o dia inteiro e não consigo orar. Consegue. Consegue. Quando nós queremos, nós conseguimos, irmãos. Eu já fiz campanhas de oração, sabe, orando aonde? Dentro do banheiro. Eu deixava o meu trabalho, às vezes no meu horário de intervalo, qualquer coisa, ou eu falava para as meninas: eu vou no banheiro, já volto, e eu ia orar dentro do banheiro. Então, se você tem um compromisso com Deus verdadeiro, você não acha desculpa. Se você conhece Deus de verdade, você não acha desculpa. A Bíblia diz que nós devemos orar o tempo todo, orar sem cessar. Nós vivemos dias maus. Nós vivemos dias em que a apostasia tem tomado conta no meio dos cristãos. E nós precisamos rebater isso, irmãos. E eu acredito que todas essas mulheres que estão neste lugar, todas essas mulheres que vieram para esse retiro, vocês vieram com um propósito. Porque ninguém vai para um lugar sem propósito. Algum propósito se apresentou para Deus. Tá certo? Sim. Quem apresentou o propósito não te devia prometer. É desse jeito. Quando nós apresentamos, vamos para um lugar, nós vamos apresentar. Mesmo para o culto. Ah, hoje eu vou para o culto. Você vai para o culto por ir? Não. Antes de você sair de casa, você apresenta um propósito para Deus. Deus, eu vou para o culto hoje com esse propósito. Deus, eu vou para o culto hoje para te buscar de verdade. Deus, eu vou para o culto hoje porque eu quero ouvir a sua voz.
Deus, eu vou para o culto hoje porque eu preciso de uma porta de emprego. Deus, eu vou para o culto hoje porque eu preciso da cura para o meu corpo físico. Apresente o propósito para Deus. Muitas vezes, irmãs, nós queremos algo, mas nós não confessamos a Deus. Aí você vai dizer assim, mas Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece meu coração, Ele sabe dos meus pensamentos antes que eu pense. Sim, Deus, Ele sabe de tudo. Só que Ele precisa ouvir da nossa boca. Porque quando nós falamos, é um ato de humilhação, nós estamos humilhando diante de Deus, diante da soberania de Deus, nós estamos nos humilhando, dizendo para Deus, Deus, eu sou tão incapaz, eu sou tão miserável, eu sou tão falho, mas eu preciso do seu afago, eu preciso do seu carinho, eu preciso da sua ajuda. Sem ti eu não sei viver, sem ti eu não consigo nada. Aleluia. Quanto mais nós oramos, mais depósito nós colocamos. Mas o nosso reservatório ele precisa estar cheio. Quando nós temos o nosso reservatório cheio, irmãos, a luta vem. Eu vou dizer para vocês assim, eu não vou ter luta mais, eu não vou sofrer mais. Se eu falar isso para vocês, eu estou sendo hipócrita. Eu estou mentindo para vocês. Porque a palavra de Deus diz ainda, que Jesus diz, no mundo tereis aflição, mas eu venci. E se ele venceu por mim e por você. A oração, ela nos torna mais forte diante das lutas. Sabe que é a verdadeira confiança que você tem. Você diz, Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Mas quantas vezes eu fazer campanhas e mais campanhas, chega ao final da campanha, o meu milagre não veio. Eu digo para Deus, Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Porque se Ele operar, Ele é Deus. E se Ele não operar, Ele continua sendo Deus. Não tem como eu mudar a soberania de Deus. Ele é Deus. Então aprenda a orar. Aprenda a ir para o secreto com Deus. Levante o seu altar de oração na sua casa. Aleluia. Não precisa você ficar ali 2, 3 horas, não. Mas separa um dia para o Senhor. Diga, Deus, hoje eu vou ofertar o meu melhor para o Senhor. Quantos altares quebrados? Quantos altares empoeirados? Não estou falando só de vocês, estou falando de mim também. Que muitas vezes nós construímos o nosso altar de oração, mas nós somos falhos, nós falhamos. Eu acredito, irmãs, que quando nós construímos o nosso altar de oração e nós falamos para Deus, hoje marcamos um dia na semana, toda terça-feira eu vou estar aqui no altar de oração. Toda terça-feira Deus vai estar ali, esperando por nós. Então que o altar de oração seja levantado nessa manhã. Que vocês possam confiar mais no Senhor. Nós vamos distribuir alguns papeizinhos, não sei se as irmãs têm.